Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Yaya e o Musa também chegam para visitar o Major, diz que é um prazer ver ele e deseja a ele melhoras, mas que é uma pena muito grande ver ele assim. O Major fica apenas lhe olhando e o Musa diz que espera que ele melhore ali o mais rápido possível, depois pergunta se pode se sentar. O Major diz a ele que sim, o Musa diz que vai se sentar com a permissão dele e logo depois ambos ficam olhando para o Major, que diz que ele não foi poupado por eles dois ali, mas na realidade ele, o Major, foi poupado por conta do Estado. O Yaya já começa a ficar revoltado, dizendo só que o Estado vai perdoar quem fez isso contra ele, e isso aí é o problema da questão. O Musa pergunta o que é que ele está dizendo, que o Estado ele não ali resolve as coisas por vingança, mas também ele não se esquece, e pergunta ao Major se não é verdade. O Major confirma com ele e o Musa diz que eles não vieram ali apenas para desejar melhoras para ele, mas também há outro grande motivo aí. Ele fica calado e o Musa continua dizendo que o Yaya disse para ele que o culpado disso aí é o Kezefren e pede para que o Yaya confirme isso. O Yaya diz que sim, que todas as provas ali apontam para ele. O Musa continua dizendo que o Yaya disse para que eles não ali desperdiçassem o tempo do Estado, e como ele, o Major, está assim, ele continua dizendo que o Yaya mesmo prometeu que ele mesmo, o Yaya, vai resolver as contas com o Kezefren ali pessoalmente. O Yaya diz ao Major que ele nem precisa se preocupar, que tudo isso aí vai ser por conta deles e que ele fique tranquilo e deixe isso aí nas mãos dele, que eles vão resolver tudo. O Major pergunta como assim deixar com vocês e vira o rosto, e o Musa logo diz ao Yaya: eu não disse a você, quem bebe água da torneira ali jamais vai dever ali gratidão a eles. O Major diz a eles que tudo bem, ele já entendeu, que eles não fiquem assim, que apenas eles estão querendo ajudar ele, não é isso? O Yaya diz a ele que sim, que a gente vai fazer o que puder, Major. O Musa diz ao Major que se ele tiver qualquer pedido que seja, eles estão ali à disposição. O Major responde que tem sim uma situação e o Musa diz a ele que então que ele diga, que ele fale agora mesmo o que é que ele quer, porque o Yaya está muito curioso. O Major responde que é o pagamento dele e pergunta se pode confiar neles dois. O Musa responde para ele que nós vamos ser pagos sim, ainda vamos fazer um favor ao Estado e que nesse momento não há ninguém mais confiável do que eles dois. Ele olha para o Yaya e pede para que ele confirme, e o Yaya confirma dizendo que sim, que é tudo verdade o que o Musa está dizendo. O Major diz a ele que sim, que isso é tudo um trabalho bem perigoso, mas é como ele mesmo disse, que o destino não nos pertence. O Musa diz a ele que sim, que tudo isso é verdade e concorda com ele, tudo o que ele está dizendo é a mais pura verdade. Nesse momento a cena muda e vai lá para Ieda, que está ali de bobeira. Nesse momento ela vê que o Aden e o Sr. Devers vêm andando ali. Então ela se aproxima e chama a atenção dele e pergunta como assim o senhor já está andando, e questiona ele para onde ele vai. Ele responde que vai trocar o curativo lá no hospital e diz que também estava pensando em visitar o Major. Ela responde que é porque o Oguns pediu que ela levasse algumas coisas lá para ele, então ela vai com eles e logo depois ela vai para o restaurante. Ele responde a ela que está tudo bem, que ela se adiante e ela pode vir. Ela vai buscar as coisas, diz que está bem também e que não vai demorar. O Aden chama a atenção dele e pergunta se por acaso eles não deveriam avisar ali o Alel Ibrahim, porque ele mesmo avisou que ninguém saísse dali se não avisasse antes a ele. O Devers responde para ele que ele preste bem atenção, que se por acaso ele for ficar do lado dele ali do Devers, então fique do seu lado, mas se por acaso ele quiser obedecer o Alel Ibrahim, fique lá do lado dele. O Aden responde a ele que não é isso, que está tudo bem, ele sempre vai estar ao lado dele ali, que vamos fazer da forma que ele disse, levar o que o Oguns pediu, só que ele acredita que a Ieda ela não precisava ir. O Devers responde que as mulheres jamais agem sem motivos ali e que se o Oguns ele conseguiu se livrar ontem, ele não vai conseguir se livrar hoje da fúria da Idanu. O Aden responde a ele sorridente ali dizendo que sim, que isso é verdade, depois chama ele para que eles vá.
Já lá com a Sema e a Diden, nesse exato momento, a Sema, ela começa a ficar desconfiada com o tratamento da Diden ali, diz que ela trouxe até um café para ela e pergunta a ela o que é que ela está querendo. Ela fica calada, tomando uma guaipada daquele café ali, e logo depois a Sema continua questionando ela, perguntando o que é que ela quer, quais são os motivos dela para que ela venha até ali. A Diden chama ela de Sema e diz a ela que acredita que nós podemos se entender, não é? A Sema diz a ela que sim, que eu concordo com você, basta você ir embora dessa casa, que aí sim nós vamos se entender. A Diden, ela fica toda destreinada ali, sem saber o que falar, e diz pra ela para que, por favor, que ela diga agora mesmo o que foi que ela fez de tão errado assim, que ela apenas diga e responda isso pra ela. Sema fica calada e a Diden diz a ela que todo momento ali ela fica ali comparando com a Zeynep, só que ela nunca lhe deu uma chance. A Sema diz a ela que ela está errada porque a Zeynep nunca deu essa chance a ela e que também ela nunca lhe comparou ela com ninguém. A Diden, a cada palavra que vai saindo ali da boca da Sema, ela fica ainda mais sem entender, e justamente é isso que ela questiona, dizendo que não conseguiu entender. A Sema então começa a dizer para ela que se o Halil Ibrahim e a Zeynep tivessem se separado numa boa e ela, a Diden, ali, tivesse conhecido ele, tivesse sido amigos ali, tivesse iniciado naturalmente um relacionamento, com certeza ela não ia dizer nada. Diden fica calada e a Sema continua dizendo, só que a questão aqui é totalmente diferente porque você tomou o amor de uma menina ali, de uma mulher que estava um momento ali desamparada. A Diden diz ela que não foi bem assim, mas que tudo bem, mesmo que ela pense assim, digamos que foi assim, ela tem que entender que ela, a Diden ali, ama o Halil Ibrahim, porque que ela não respeita isso. A Sema então vai logo direto na titela dela e responde para ela que na realidade é porque eu tenho certeza que você não ama o Halil Ibrahim. A Diden diz a ela que sabe que ela tem a sua opinião e que acredita que não há o porquê elas discutir sobre isso, mas queria saber muito o que pode fazer para lhe convencer do que ela está dizendo. Então a Sema diz a ela que ela pare de ficar ouvindo atrás das portas ali e que também não vai ficar dizendo tudo a Halil Ibrahim e que isso já seria um bom começo. Nesse momento, a Zeynep está sendo interrogada lá pelo Khan e ela continua dizendo que já disse para ele várias vezes que ela só foi embora naquele momento para evitar um problema maior na casa dele. Ele responde para ela que sim, que entende ela e que em algum momento até concordou com ela até descobrir que ela não voltou para casa. A Zeynep diz para ele que não sabe de quem foi que ele ouviu tudo isso, mas isso aí já não importa mais. Ele fica calado e ela continua dizendo que estava cheio de visita na casa dela e que o Halil Ibrahim levou ela para casa das montanhas e logo depois o Fricat foi lá e buscou ela. Foi só isso. Ele continua ali olhando para a cara dela como se tivesse não, na realidade ele tá revoltado contra ela e ela continua falando ali com ele perguntando se por acaso ele tem mais alguma dúvida. Ele responde a ela que não e que também conseguiu descobrir que o Halil Ibrahim não estava lá com ela porque ele estava lá no hospital, mas quer alertar ela que essa situação incomodou ele bastante. A Zeynep pergunta a ele o que é que ela pode fazer para que ele não se sinta assim mais incomodado. Ele responde para ela que ele tem sim uma sugestão para evitar problemas maiores. Ela fica calada tentando entender qual proposta ele tem para dar para ela, então ele vai logo direto e diz: vamos marcar a data logo do nosso casamento, porque quanto mais rápido essa data sair, melhor será. Então a Zeynep agora fica quase que sem saída ali, não sabe nem o que dizer, mas ela continua falando para ele ali que todas as vezes que ele fica falando assim com ela, fica afastando ela ainda mais dele e diz que uma vez ela já foi forçada a se casar e que ele sabe muito bem o que aconteceu e ela mal acaba de falar ali, ele já vai interrogando ela, questionando o que é que vai acontecer se por acaso a Halil Ibrahim vai chegar lá no momento do casamento e vai salvar ela. Ela fica calada sem saber o que fazer e ele continua insistindo dizendo que eles têm sim que marcar a data do casamento para evitar problemas maiores.